Com o lançamento da série live action de One Piece, esse é o momento ideal para fazer um vídeo sobre ele aqui no canal. Esse vai ser um vídeo um pouco mais diferente, já que meu foco mais é cinema, mas como One Piece é a obra que eu mais gosto e que eu mais conheço, eu resolvi trazer esse vídeo aqui, mostrando alguns easter eggs e explicações sobre o universo da obra. Eu imagino que esse vídeo vai ficar mais interessante para quem não acompanha o universo do anime nem do mangá e ficou interessado pela série. Então já de cara deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para os easter eggs da série de One Piece. Episódio 1. Eu gostei muito dessa série porque ela meio que expande a história de One Piece em relação ao anime e ao mangá, já que a essa altura da obra o mundo construído é muito maior no mangá e a série meio que pode já se apropriar disso para conseguir fazer um mundo mais coeso, que é o que a gente vê já no começo da série, na parte da execução do Rei dos Piratas, onde a gente vê algumas pessoas com visuais diferentes que vão ser importantes para a história. Isso é uma adaptação do episódio 0 do anime, que saiu 10 anos depois do início dele. Esses personagens de destaque vão voltar, então quando eles aparecerem na série, eu falo deles. Essa série também ela muda alguns eventos de lugar em relação ao anime e ao mangá. Essa cena que o Luffy faz a cicatriz no rosto, no mangá ela aparece bem no começo também, mas no anime ela só vai aparecer lá pro episódio 800 e pouco. E esse cara ruivo com chapéu de palha é um dos que aparece lá na execução do Rei dos Piratas. E já mostra Zoro lutando contra um cara de uma organização chamada Baroque Works, que se tiver segunda temporada, essa organização vai ser muito mais explorada. O mesmo acontece com os cartazes de procurado que o Luffy vê junto com Kobe na Cidade das Conchas. Todos são piratas que vão aparecer mais lá pra frente do anime. E tem uma aí que é a do Jungle, mas depois eu volto nela. Mais uma coisa muito importante, antes dessa cena, na parte em que o Ruivo costura a cicatriz do Luffy, tem um pequeno mimo pros fãs ali. Porque ao fundo dessa cena tá tocando a música Binks no Sake, que é uma música muito famosa entre os piratas de One Piece. One Piece é um universo cheio de particularidades e coisas que tem só nele. Uma delas é esses telefones malucos que aparecem, que são os caracóis. O nome disso é Dendemushi. E todos os personagens mais importantes têm um. E todos os Dendemushi se parecem com o seu dono. Outra particularidade é a gaivota que o Luffy conversa com ela no início do episódio. Elas são responsáveis por levar grandes notícias ao mundo e também levar as recompensas. O próprio nome do Luffy com esse D é um dos grandes mistérios de One Piece que até para quem acompanha o mangá ainda não sabe o que é. Mas sabemos que o D é uma coisa muito importante. Episódio 2. Nesse episódio tem poucas coisas de easter egg que valem a pena comentar. Existe uma citação ao reino de Goa, que é o lugar onde Luffy vai brincar quando criança. Tem um ruivo encarando esse bichão aí, que é um rei dos mares. E existem vários deles por todo lugar de One Piece. E o Shanks espantou esse bicho só no olhar porque ele usou um poder chamado Haki. E o bicho sentiu a pressão vindo dele e se mandou. Episódio 3. Nesse episódio acontece uma coisa bem interessante. O Luffy ele sente como se o barco estivesse chamando ele. Nesse momento a gente ainda não sabe, mas o Luffy ele possui meio que um dom de ouvir a voz de todas as coisas. Que é como se fosse uma aura que todo mundo de One Piece tem, mas algumas têm essa voz mais forte, então de certa forma o Luffy foi chamado até esse navio. Também tem uma cena que o Zop conta uma história pra menina Kaia, uma história que claramente é mentira, mas é muito interessante analisar as mentiras do Zop, e eu só digo isso. Episódio 4. Nesse episódio temos o flashback do Zoro e toda a motivação do sonho dele. E a espada que ele ganha da amiga dele tem o nome de Wado Ichimonji, que é uma das 21 espadas mais poderosas de One Piece. E tem vários tipos de categoria de espada. Tem as espadas lendárias, tem as de lâmina negra e tem as amaldiçoadas. Com o tempo aparece tudo e a gente vai entendendo melhor. E eu vou fazer uma comparação aqui do anime e do mangá porque nessa parte eu acho justo. Antes eu falei de um cara chamado Django que aparece lá nas recompensas. E no anime ele aparece justamente na parte dessa luta contra o Kuro. E na série ele não aparece de jeito nenhum, mas a gente sabe que ele existe. Perto do fim do episódio, o Zup mostra a bandeira do bando. E é uma coisa bem legal que todos os tripulantes têm umas bandeirinhas com as suas características. Não são bandeiras que são utilizadas na série, mas serve como um conteúdo extra pro fã. E para finalizar o episódio, tem a informação mais chocante, até para quem já conhece a obra, de que o Garp é avô do Luffy. E isso é uma coisa que é revelada no anime lá pro episódio 300 e pouco. Eles adiantaram muito essa informação. Episódio 5. Esse não tem tantos easter eggs assim realmente interessantes. Então vou citar aqui que esse cara ficou muito parecido com a versão do anime. Tem a introdução do Mihawk, que ficou muito boa. Ele é um dos que aparece lá no começo. E esse cara Gin, ele é meio que um meme na comunidade de One Piece, porque todo mundo aguarda o retorno dele. E aí, toda vez que surge um personagem minimamente parecido, o povo já fala que é alguém. Episódio 6. Essa eu vou fazer outras comparações com o anime, já que tem uma frase muito boa que ficou de fora. Que o Sanji aparece lá e vê que tá cheio de ouro no saco do Zeff.
E o Zeff meio que fala que, todo esse dinheiro, mas não dá pra comer. Essa é uma frase que eu gosto muito que tem na obra original, mas que infelizmente não tem na série. Mas não tem problema eu não mostrar isso. E também eu queria mostrar como que o Zeff perdeu a perna. Isso tem só no mangá. Depois do Zoro ter levado a espadada maluca, ele fica de repouso. E o bando meio que tem que ficar conversando com ele pra que ele não morra. E a Nami conta uma história bem interessante de um livro sobre um cara chamado Mont Blanc Norland. E essa história também foi muito adiantada, igual o rolê do Garp avô do Luffy. E eu gostei muito de algumas exceções de coisas que eles botam aqui, mas que só aparecem muito mais na frente na obra. Dá uma sensação de que o mundo é mais vivo e que foi melhor construído. Episódio 7. Esse também tem uma coisa muito interessante que já foi trazida de uma parte mais adiantada do anime também. Quando o Arlong tá falando com esse oficial da marinha, ele fala de um tal de Jinbei, que é um cão do governo. Jinbei é um personagem que vai aparecer lá no episódio 430. E esse lance dos homens peixes serem segregados e sofrerem preconceito não é tão forte nesse começo do anime. Mas a série também já traz esse assunto logo pro começo. Se a série seguir por mais umas 5 temporadas, vai ter um arco que vai explorar muito melhor esse assunto. Episódio 8. E o último, tem uma porradaria e depois da porradaria tem uma coisa que é muito característica de One Piece, que é a festa depois da briga. E ok, a festa aqui é bem mais humilde. E aí, pro grande final da temporada, o bando faz o seu juramento. E olha só a sombra do Luffy. É uma sombra bem recorrente em One Piece. E que o fã que reparou isso gostou. E na cena pós-créditos temos um gancho para a próxima temporada, se tiver. Aparece esse cara aí. E ele é um dos que aparece na parte da execução também lá no começo da série, no primeiro episódio. E eu só vou falar aqui que o nome dele é Smoker. A série adaptou até que bem One Piece, já que é uma obra bem complicada. Eu gostei bastante da série, tem algumas partes que são melhores que o anime, mas tem outras que são bem ruins. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito chato, e esse foi o meu vídeo sobre One Piece. Espero que tenham gostado. Caso queiram ver outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar na tela o vídeo sobre a carreira do Hans Zimmer e o resumo do show de Truman. Meu canal é mais focado em cinema, e eu fiz essa exceção porque One Piece. Então é isso, muito obrigado por terem chegado até aqui. Valeu!